Bom dia. Mais uma vez, fazendo a nossa meditação diária, a nossa meditação que fazemos segunda a sexta-feira. Buscando e levando conhecimento da palavra de Deus. Procuramos não interpretar, porque a palavra de Deus não tem o que interpretar, mas simplesmente compreender e entender o que você nos fala. Nós esse dia estamos lendo Mateus. Ontem nós lemos o Evangelho de Mateus até o capítulo 10, até o versículo 19. E prosseguimos hoje a partir do 20. Onde Jesus disse: isso porque não sois vós que estareis falando, mas o Espírito do vosso Pai é quem se expressará através de vós. Um irmão entregará a morte ao seu irmão, e o pai ao filho, e os filhos se rebelarão contra seus pais. E lhe causarão muita morte. E lhe causarão a morte. E por causa do meu nome sereis odiado de todos. Contudo, aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Jesus está falando sobre as perseguições ao cristão. Falando que viria, e nós temos visto, nós temos presenciado isso. Hoje um exemplo que eu dou muito claro em nossa casa, em nossa família, é quando um membro se converte. Se converte ao seu, abandona os vícios, abandona o erro, a prostituição. A família, os amigos ficam contra. Chamam de fanático, como tivesse feito lavagem cerebral e uma série de coisas. Se revoltam. Eu conheço o caso dos pais chegar ao ponto de expulsar os filhos. Falar que não aceitam, mas não reconhecem como filhos se permanecerem desta maneira. É muito comum hoje, quando existe alguém que está lutando, por exemplo, pelo casamento, em busca de uma restauração do casamento, buscando no Senhor, os próprios membros da família se revoltam, porque querem que eles vão viver, que vão casar novamente, ou se existe um adultério, a primeira orientação é para se divorciarem, e ficam contra. Mas o que nós temos que aprender é que Jesus já nos disse que o Evangelho é uma porta estreita, que nós temos que passar por ele. Não importa as perseguições, nós temos que viver o Evangelho, ensinar o Evangelho, pregar o Evangelho. Se nos ouvirem bem, se não nos ouvirem, nós sairemos, continuaremos pregando, falando do Evangelho, porque somos cidadãos do reino, não temos que falar sobre nós mesmos de outra coisa. E quando nós nos entregamos ao Senhor, nós não temos palavra nossa. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Consolador, nos guia. Ele coloca palavras em nossa vida. Nós estamos falando do reino. Então que sejamos dirigidos por ele. O fato de recebermos perseguições, discriminações, acusações, não quer dizer que estejamos no erro ou sobre maldições. Ao contrário. Quer dizer que estamos certos. Estamos fazendo a vontade do Senhor. Estamos contra o mundo. O mundo é contra nós. O mundo jaz no maligno. Então não temos que nos preocupar com essas perseguições. Porque o meu pai, o meu próprio pai, a minha própria mãe, o meu filho, minha filha, se levantou contra mim. Se levantou quando descobriu que eu sirvo o Senhor. Que eu quero fazer o que é certo. As pessoas se levantam, não conseguem entender, mas simplesmente quando isso acontecer, glorifique o Senhor, agradeça ao Senhor, porque nós estamos sofrendo em prol do nome dele. Nós somos achados dignos de sofrer pelo nome dele. Então é por esse motivo
Então Jesus estava já citando, orientando como agir. Nós não temos que ser aclamado, não temos que ser exaltado, mas ao contrário, nós temos que levar a mensagem da cruz, a mensagem da salvação, levarmos a palavra, apresentarmos Jesus. Quando, porém, vos perseguirem num lugar, fugir para outro, pois com toda certeza vos asseguro que não tereis passado por toda a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. O pupilo não está acima do seu mentor, nem o escravo acima do seu amo. Basta o discípulo ser como seu mestre e o servo ser como seu senhor. Se chamaram de Beelzebul ao cabeça da casa, quanto mais os membros da sua família. Nós não temos que preocupar a não querer ser melhor do que Jesus, fazer mais do que ele, não. Temos que procurar ser discípulo. Discípulo segue o mestre. Discípulo quer igualar o mestre. Discípulo quer fazer a vontade do mestre. Jesus disse que nós seríamos seus discípulos se nós fizéssemos a vontade dele. E ele prometeu, falando, vocês farão obras maiores do que essas que eu faço, que eu vou para o Pai. Então nossa preocupação é ser agradável a Jesus, fazer a vontade de Jesus. Jesus aqui nos faz um fato, nós lemos atrás, ontem, onde os fariseus acusaram Jesus, dizendo que ele expulsava demônio por Beelzebul, pelo diabo. Estavam acusando Jesus. Se eles acusam Jesus, quanto mais a nós. Nós somos os membros da família dele, é isso que Jesus está dizendo. Nós receberemos acusações, sim. É normal as acusações, é normal as perseguições, é normal as afrontas, se nós estivermos seguindo o nosso mestre. Eu vejo muitas pessoas que se dizem cristãs ficaram lamentando por causa de perseguições. Porque eu recebo perseguições na minha casa, no meu trabalho, todo mundo fica me perseguindo porque eu sou cristã. Só pelo fato de ela estar lamentando, reclamando, ela não está sendo fiel. Interessante, se nós falamos que somos discípulos de Jesus, em nenhum momento nós vimos Jesus reclamar ou lamentar o fato de estar sendo perseguido. Depois foi preso, crucificado, ele não abriu a boca para reclamar. Mas nós gostamos de reclamar. Não, eu sou cristão, mas está passando isso. Inclusive muitos falam, não, é o diabo que está fazendo eu passar isso, é isso. Não, é normal, é o que tem que acontecer. Se nós estamos num lugar que não é nosso, nós somos estrangeiros aqui. Nós somos cidadãos do reino de Deus, não daqui. Então é normal essas perseguições. Mas não é normal a nossa casa, a nossa família? Sim, é normal. Jesus disse que aconteceria. Se ele disse que os nossos se levantariam contra nós, é normal. Se eles chamam Jesus, falar que está fazendo a obra de Beelzebul, do diabo, nós que somos a família dele, recebemos muito mais graves acusações. Basta o discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Vocês chamaram de Beelzebul ao cabeça da casa, quanto mais os membros da sua família. Entretanto, não os temais. Nada há escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Em todo tempo a verdade aparece, a verdade brilha, porque a verdade é luz, a verdade é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade e a vida, é isso que Jesus é. E ninguém vem ao Pai, vai ao Pai, se não for por mim. Tem nada oculto para o Senhor. Às vezes nós temos uma preocupação de mostrar o nosso exterior, mas o Senhor conhece o nosso interior. Nós não temos que ter uma aparência cristã, nós temos que ser cristãos.
Nós não temos que ter uma aparência de pessoas obedientes, mas nós temos que ser obedientes ao Senhor. Ele conhece nós. Nós somos avaliados pelo nosso interior, pelos nossos pensamentos, pelos nossos desejos. Isto, portanto, nada ao não existe nada que pensamos ou fazemos que o Senhor não conheça. E vamos prestar conta. Prestaremos conta de tudo. Somos cristãos? Então agimos como cristão. Pensamos como cristão. Cristão, aprendiz de Cristo. Cristão que anda nas mesmas pisadas, nas mesmas pegadas de Cristo. Isso é sofrer. Eu não lembro que estamos sofrendo. Versículo 27. O que vos digo na escuridão, dizei à luz do dia. O que se vos diz ao ouvido, proclamai do alto do telhado. Que Jesus nos fala, Ele nos revela, nós conhecemos pela palavra dele. Não temos que ter medo não, vamos proclamar, vamos falar, ouça quem quiser. Se vão nos apedrejar, vão nos criticar, vão nos xingar, não importa. Mas a verdade do Senhor tem que ser dita. É a verdade, é o Evangelho. Ao que o Senhor nos fala, nós estamos buscando, nós estamos orando, nós estamos lendo. Ele nos revela pela palavra algo, nós temos esse conhecimento, nós temos que levar a ser um conhecimento de todos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que levar a verdade. Não importa se aceita ou não. Não importa se nos ameaçam ou não. Não importa se somos desprezados ou não. Não importa se passamos necessidades ou não. Importa sim que preguemos o Evangelho, que falamos a verdade, aquilo que o Senhor nos fala. Isso que nós temos que pregar. É isso que nós temos que levar. Versículo 28. E não temais os que matam o corpo, mas não tem poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Por que nós temos que temer algum homem, alguma pessoa? Pode o que? Nos bater, espancar, prender, matar? Isso aqui vai ser destruído de toda forma. Nós temos que obedecer ao Senhor, porque Ele sim tem poder para nos matar e lançar nossa alma no inferno. Porque não é o diabo que lança a alma de ninguém no inferno, não. É o Senhor. Não é o diabo que nos conduz para a vida, para a morte, não. O sofrimento eterno, não. É o Senhor. O diabo é um prisioneiro. O diabo, o inferno, é simplesmente a prisão dele. Nós temos que temer o Senhor. Nós temos que ter medo do Senhor. Porque Ele tem poder para nos matar a hora que Ele quiser. Se eu quiser nos tirar a vida, me tira a vida aqui. Agora Ele tira. E lança minha alma no inferno, onde eu vou padecer por toda a eternidade. Temos que temer homem nenhum. O que fala nos acusa. Se o Senhor não quiser, não permitir, ninguém, absolutamente ninguém, tem poder para nos fazer mal. Se o Senhor não permitir, ninguém tem condição de nos tirar a vida. Então nós não temos que temer homem algum. Nós temos que viver o Evangelho, praticar o Evangelho. Fale o que quiserem, critique o que quiserem, vivamos o Evangelho. Não nos assuste. Não temos que ficar assustados porque fulano é uma autoridade, essa ou aquela. Se nós estamos vivendo a verdade, praticando a verdade, não temamos a ninguém. Não temamos os fariseus da nossa atualidade, os religiosos da nossa atualidade. Não tememos ninguém. Tememos ao Senhor. Temer é ter medo. Tenha medo do Senhor. Que Jesus está dizendo aqui. Olha o versículo 28 de Mateus 10. E não temais os que matam o corpo, mas não tem poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. Não se vende 2 pardais por uma moedinha de cobre? Mesmo assim, nenhum deles cairá sobre a terra sem a permissão do vosso Pai.
E quanto aos muitos cabelos da vossa cabeça, estão todos contados. E por isso, não temais, bem mais valeis vós do que muitos passarinhos. Então, não temos que nos preocupar. Não temos que ter medo de nada. Nada acontece se o Senhor não permitir. Se eu não permitir, nenhuma mosca morre. Faz uma comparação aqui. Nós não sabemos quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. O Senhor sabe. E constantemente, todo momento, cai com o nosso cabelo. O Senhor sabe exatamente a todo instante. O Senhor sabe tudo ao nosso respeito. Nós temos que parar e analisar o quão fantástico é Deus que nos fez pessoas individuais. Os únicos, nós temos. Não existe ninguém que tenha a mesma impressão digital nossa, somente nós. Não existe ninguém que tenha o mesmo DNA nosso. A íris. Somos individuais. Apesar de quantos bilhões de pessoas existem no mundo hoje. Quantas já existiram? São especiais. E nada, o Senhor cuida de cada um de nós de maneira individual, de maneira especial. Nada poderá nos fazer mal, poderá fazer acontecer alguma coisa se o Senhor não permitir. Por este motivo, não podemos temer a nada nem a ninguém. Ter medo sim de Deus. Não temos que ter medo de homem, de diabo, de ninguém. Temos que ter medo do Senhor. Porque é Ele que conduz tudo. O medo nada mais é do que uma arma do diabo. É a falta de confiança no Senhor. É uma arma usada pelo pecador. Aí eu tenho medo que isso pode me acontecer. Eu tenho medo que isso e aquilo vai acontecer. Se você tem medo, você não confia no Senhor. Quando nós confiamos, nós sabemos que não vai acontecer. E se acontecer, porque o Senhor assim deseja, e ninguém pode mudar isso. Se Deus determinar alguma coisa em nossas vidas, ninguém, absolutamente ninguém, tem condições de impedir que aconteça. Ninguém. Você sabe tudo da nossa vida. Nós temos que temer ao Senhor, não a homem nenhum. Assim sendo, todo que me declarar diante das pessoas, também eu declararei diante do meu Pai que está no céu. Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Declarar o Senhor diante do povo, ou negar. Não é só abrir a boca e falar que eu amo o Senhor. Ou que eu odeio o Senhor, que nós dificilmente ouviremos. Mas é agir de maneira diferente. É com as nossas atitudes. É mostrar. Apresentar Cristo. Apresentar o Senhor. Negar. Será que nós somos cristãos diante do mundo? Ou apresentar, ou confessar o Senhor em público? É confessar com as nossas atitudes. É confessar o Senhor com a nossa maneira de agir. Porque tem muitos que se dizem cristãos estão negando o Senhor. Pessoas que falam, citam o nome do Senhor, mas com as atitudes estão negando. E esses serão negados diante de Deus. Jesus o negarão. Nós não podemos ser hipócritas. Jesus combatia a hipocrisia. Nós não podemos falar uma coisa e fazer outra. Nós não podemos tentar simplesmente demonstrar com o nosso exterior algo que nós não somos. Temos que ser cristãos. Temos que confessar com a boca, com os lábios, com a nossa maneira de vestir, de falar, de trajar, em todo tempo, em toda situação, as pessoas saberem que nós somos discípulos de Jesus. Assim é confissão pública.
A negativa, pois nós podemos estar dizendo para o Senhor que nós somos, que amamos Jesus e tudo, mas nossas roupas, nosso falar, nossas atitudes, tudo nosso é o contrário. Também seremos negados diante do Senhor. Temos que entender que não basta chegar, mas não, eu sou de Jesus, eu amo Jesus, não. Tudo em nós tem que confessar. Não penseis que vim trazer a paz na terra, mas vim trazer espada. Eu não vim trazer a paz, não. Eu vim trazer foi a guerra. Nós lemos hoje até o versículo 33. Eu vou encerrar que hoje com bem menos tempo. É em virtude de uma obra que está fazendo aqui ao lado, então o barulho está atrapalhando. Então hoje bem menos tempo, depois nós compensaremos. Então paramos no versículo 33, amanhã nós damos continuidade a partir do 34. Mas leiam, pratique a Bíblia, medite nas Escrituras e coloque em prática. Tenha um bom dia, que Deus abençoe.